Hoje no tema nós vamos falar sobre a palavra sirva e abriremos então em Gálatas capítulo 5, versículo 13. Diz assim: porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade, não usem, porém, para satisfazer a sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Amém, queridos? Paulo, ele escreve o livro de Gálatas no capítulo 5, ele já dá uma ordem para nós que um dia recebeu Cristo como Senhor e Salvador. Já naqueles dias era normal alguém que fosse liberto, seja qual for o tipo de pecado, externo ou interno, usar essa liberdade para agora fazer coisas que desagradavam e refutar os princípios da palavra. Paulo está dizendo que devia ser conservado, cultivado, e de uma forma que as pessoas não pudessem usar essa liberdade para a ocasião da carne, ou seja, usar a ideia de ser liberta agora e poder frequentar alguns lugares que exponha a, então, a satisfação que um dia desses lugares o Senhor nos tirou. A palavra diz que Ele nos tirou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, existe uma coisa que nós precisamos entender, que Paulo, ele fala, não dê desculpa, essa é a palavra, não dê desculpa para usar sua liberdade, para frequentar os lugares, para dizer que isso, aquilo, e não usar a sua vida, agora a sua carne, agora liberto. Você deve ser escravo e servir uns aos outros em amor. Ele fala sobre eu e você estar preso a uma liberdade aonde não dá licença para pecar. O pecado, tal como lei, escraviza o homem. Romanos 6,16 fala que o pecado nos escraviza. Contrapartida, o caminho certo, dando-se a escravo, ou seja, servo de amor aos outros. Por que é necessário servir? Primeiro, para que eu e você não se esquecemos da onde Deus nos tirou. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, por que é importante servir? Para eu e você não virar egocêntrico e achar que tudo é para nós. Deus nos deu Cristo como modelo, para que eu e você precisamos olhar esse modelo e servir as pessoas. Quem entende, diga amém. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes nós vamos tomar algumas decisões em servir ou não servir. Isso Deus não interfere. Boas decisões nos gera relativamente fáceis a tomar. Eu olho o que é bom, então tomo decisão daquilo que é fácil, sim ou não? Se você tivesse um caminho curto para chegar na presença de Deus, você não faria? É tão simples, é só orar. E você não ora. Deus fala comigo, é só abrir a Bíblia, orar e falar, Deus fala comigo. Mas você prefere um profeta. Às vezes quem dificulta a ação de Deus somos nós, não é Deus. Deus, Ele quer, Ele diz, chegai-vos a mim e eu se achegarei a vós. A ideia então aqui é que melhorar as decisões costuma então ser bem mais difícil para nós. Diga comigo, melhorar as decisões geralmente é mais difícil. Por que melhorar as decisões? Melhorar as decisões para ter resultado efetivo e não passageiro. Podem, diga comigo, levar a minha vida da maneira que Deus quer é fazer a sua vontade e não mais a minha. Tomar decisões leva eu e você lutar, ou seja, transmitir uma sensação de segurança. Se eu tenho segurança, então eu ajo. Se algo está desconfortável, então vou parar, vou analisar, porque se eu tomar uma decisão vai comprometer o que eu estou tentando construir. Ou seja, eu não vou iniciar um projeto pela metade, eu quero concluir aquilo que eu estou planejando. Aquilo que é confortável é mais fácil de decidir, sim ou não? Mas aquilo que é incerto e nos arrisca, não é tão fácil de tomar. E geralmente é isso que vai fazer a gente crescer. Geralmente, sair do barco, andar sobre as águas na palavra de Jesus não é para todos, é para quem acredita. Geralmente fazer planejamento, falar você é louco, você é louca, é exatamente o que Deus quer mostrar. Ele é o Deus do impossível. Porque se fosse possível todos faria. Mas você tem uma palavra, e quando você tem uma palavra, você age conforme Deus falou e não como as pessoas acreditam. Alguém pega isso aí, dá um glória, meu irmão. Provérbio 19:21 vai dizer: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então a pergunta é: tem um propósito na decisão que eu estou tomando? Tem, então Deus respalda. Não tem, não adianta chorar. Tem
propósito? Tem, pastor. Então Deus vai honrar. Se eu e você caminhar junto com Deus, Ele guardará os nossos passos e nos guiará. Diga comigo: se eu caminhar junto com Deus, Ele guardará os meus passos e me guiará. Obviamente que as melhores decisões não irá contra a palavra de Deus. Deus nunca vai contra a sua palavra. Se todas as decisões que eu tomo estão contra a palavra, não foi Deus que mandou eu ir. Presta atenção nisso. Tem outros 3 pontos comuns ao iniciar uma busca naquilo que eu anseio, sonhos, projetos. Ao interromper um mau hábito, permanecer no meio de uma tempestade ou dar um passo de fé, você descobrirá que Deus também está pedindo para você servir as pessoas, conectar a sua comunidade, igreja, ou confiar nele no quesito a respeito de resultado. Então presta atenção, existem coisas em comum. Ou eu fico nessa tempestade, nessa minha vida, ou eu tomo um passo de fé para sair dessa situação e mudar a minha vida. Geralmente essas duas decisões, entre ficar ou ir, ou tomar decisões com Deus ou não, percebe uma coisa que a gente está falando aqui. Primeira coisa que acontece: servir as pessoas. Deus me deu a minha vida na terra, me criou para servir as pessoas e a Ele. Deus não te trouxe para o mundo para se servir, Deus te trouxe para o mundo para você servir a Ele e as pessoas. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que a gente conta que é comum: conectar-se a uma igreja. Se você é cristão, se você crê na palavra, se você tem uma casa, é necessário conectar-se à igreja. A palavra diz em Hebreus 10, 25, já naqueles dias alguns gostavam de deixar a sua congregação. Então ele diz: admoestai-vos uns aos outros, porque aquele grande dia, a vinda de Deus, está mais próximo do que você imagina. Irmão, ficar fora dentro dessa realidade para nós, não servir, não conectar com a sua comunidade e não confiar em Deus, porque os resultados vêm pela confiança nele e não por aquilo que eu acho. Se a palavra fala: deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu, fala alto, descanse no Senhor e Ele satisfará o desejo do meu. Isso é confiança. Aí ele vem: entregue o seu caminho a Ele, confia nele e o mais Ele fará. É um processo. Confiar vai te levar a níveis aonde você vai tomar decisões que parecem não ser coerentes, mas é Deus. A explicação sempre vem quando você tem sucesso. Diga comigo: quando o sonho cumpre, quando Deus me abençoa, as pessoas querem estar perto, mas ninguém chegou ao processo da decisão. Custou sono, custou trabalho, desgaste, sim ou não? Hora mal dormida, conectar com pessoas, servindo a Deus, servindo pessoas, estar na igreja. Geralmente eu falo para os irmãos, muitas das vezes, coisas simples como o que eu vou falar agora. Tudo que eu recebi foi dentro da igreja, não foi fora da igreja. Tudo que eu tenho, tudo quem eu sou em Deus, foi dentro da igreja que eu recebi, não foi fora da igreja. Foi conectado, servindo, foi abençoando, foi passando por dificuldades, foi moldando o caráter, transformando a vida através da palavra. Então levanta a sua mão. Não existe sem promessas na sua vida, sem servir, sem estar conectado à sua comunidade e sem confiar em Deus. Tudo isso é um processo na tua vida. Deus vai cumprir cada pilar desse hoje, vai restaurar você, vai fazer você servir mais esse ano, vai conectar você às pessoas que você congrega e vai fazer com que você confie nele, e os resultados virão para a sua vida, em nome de Jesus. Abra comigo Romanos 12, corre lá, Romanos capítulo 12. O livro é gostoso que ele é bem técnico. É como a Bianca postou, né, Bianca, esses dias: o mundo tem que ler o Direção Divina. Leiam, irmão. Eu não consegui comprar hoje porque não tinha na loja, mas vai chegar. Acho que quinta-feira, se chegar, você vai ter a disponibilidade de poder adquirir. Romanos 12, versículo 3. Correm comigo lá. Romanos capítulo 12, versículo 3 diz assim, vamos ler juntos. Porquanto pela graça que me foi concedida, exorto cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém. Sabe aquele tipo de pessoa que entra no espelho e fala: espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? É aquela pessoa que se acha a última coca do deserto.
É aquela pessoa que sutilmente ela quer tudo no tempo dela, na hora dela, e se não fizer, ela fica de biquinho. Tem alguém assim na igreja ou não? O texto já dizia: não pense sobre você de modo desordenado, mas tenha equilíbrio. Olha o que ele diz aqui: considere a si mesmo, não do que convém, mas o contrário, tenha uma alta imagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. É o ditado que minha mãe disse: meu irmão, se o braço não dá, nem enfia o braço. Se vai começar um projeto, vai até o final, não faça pela metade. Se vai servir, serve com excelência. Se vai cantar, canta com paixão. Se vai pregar, prega para a glória de Deus. Se vai liderar, lidere com preparo. A gente gosta de andar achando que a gente pode tudo, e Deus está dizendo: sem preparo você vai ficar limitado. Sozinho você não aguenta. Sozinho você não aguenta. Diga para o seu irmão: sozinho você não aguenta. Racionais já tinha falado. Paulo é lindo que ele vai falar algo sobre o verso 4. Eu estou só brincando para descontrair, para não ficar pesada a palavra. Versículo 4 diz: pois assim como um corpo temos muitos membros. Olha que texto fantástico. E todos os membros não têm a mesma função. Diga comigo: não tem a mesma função que a sua. Cada um tem a sua, mas tem uma função. Não existe membro dentro de igreja sem função. Ei, não existe esquentadores de banco. Todas as pessoas são chamadas pela Bíblia para fazer alguma coisa. Versículo 5 diz: assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Por isso é importante, o segundo ponto é conectarmos com as pessoas, para arrancar a ideia de que tudo é para mim, ser esse filho mimado do pai. Deus não quer filhos mimados, Deus quer filhos maduros. Versículo 6: temos diferentes dons, de acordo com a graça de Deus que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, olha o que diz o texto, use na proporção da sua fé. Me dá um pânico que eu falei domingo, vou falar de novo. Me dá um gelo na espinha quando a pessoa fala assim: eu estou na palavra que o profeta falou. O profeta disse isso. Não, irmão. Independente se o profeta disse e é o profeta de Deus, a Bíblia também diz em Tessalonicenses capítulo 5 que eu tenho que pôr à prova as profecias e reter o que é bom. Quantas pessoas quebram a cara por causa de profecias na carne? Quantas pessoas quebram a cara? Ele está dizendo: se vai profetizar, tem que ter fé na profecia que você liberou, senão não acontece. Você tem fé para profetizar na vida da pessoa? Deus mandou você profetizar. Então presta atenção, são duas coisas: eu tenho a palavra de Deus na minha boca, e o segundo ponto, eu tenho fé para liberar essa palavra, senão não adianta. Pega aí. A Bíblia diz aqui, segura: aquele que profetiza, use o dom com proporção da sua fé. 7, o 7 é divino, tem a ver com o tema. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se o dom é servir, seja um diácono, não queira ser pastor. Se o dom é servir e você fica feliz, ou dentro da igreja, ou nos bastidores, ou na rua, sirva a tua igreja e sirva ao Senhor. O texto é claro, irmãos. Há uma confusão, porque a pergunta que eu fiz é tão simples como eu faria agora: qual é o teu chamado dos 5 ministérios? Não sei, não sabe? Então vai para o quarto orar, e quando você descobrir, você vem servir na igreja. O cara não sabe porque serve. O cara não sabe por que tem que chegar cedo num culto. O cara não sabe que ele tem que estar em santidade no altar. Irmão, nós estamos lidando com criança. Olha, o reino de Deus não é um playground. O reino de Deus é cruz. Dói e é conquistada a força, como João Batista declarou. A renúncia a ser feita. 8, se é encorajar, tem pessoas que têm uma palavra sempre de encorajamento. Você nunca vai ver na boca dessa pessoa desânimo. Ela pode estar em luta, mas ela sempre tem uma palavra de encorajamento. Ela sempre tem uma palavra de esperança. Quem está ouvindo? Ela sempre tem uma palavra: Deus vai te levantar, meu irmão. Deus vai erguer a sua vida. Ela é
assim. Deus fez ela na coragem. Pessoas encorajadoras. Barnabé viu sua limitação, chega na igreja de Antioquia, o avivamento poderoso, ele fala: ei, lembrei de um que está esquecido há 14 anos, Paulo, vamos buscar ele. Traz Paulo. Ele foi enviado junto comigo. Mas quando no concílio dos apóstolos, Pedro ficou com invejinha santa e falou: volta para a tua terra de Tarsis. Sabe o que Paulo tem que fazer? 14 anos tenda, trabalhar, porque ele perdeu o ofício de fariseu, e fariseu ganhava dinheiro para o ofício profissional, religioso. Quem entende, diga amém. Quando Barnabé fala assim: traz Paulo, o avivamento se completa. Aí a Bíblia diz que os apóstolos de Jerusalém vão até a igreja de Antioquia para saber o porquê que Deus estava fazendo aquilo. Ninguém entendeu o que eu estou falando? Levanta a sua mão. Deus vai conectar você com pessoas esse ano para promover coisas novas na sua vida. Deus vai conectar você com pessoas dele, que ele colocou na sua vida para encorajar, para você alcançar o propósito, o destino que ele tem para a sua vida. Pessoas assim, cara, diga comigo, pessoas assim nos encorajam a alcançar o destino e o propósito. Agora a parte da oferta aqui, ó. Esse dom vai vir sobre nós. O que contribui, coopere com generosidade. É dom. Tem pessoa que você nem precisa falar nada, é dom. Ela gosta de ofertar, ela gosta, ela ama. Está nela isso, não tem problema com a avareza e nunca vai ter. É essência, foi construído. Eu lembro que minha irmã estava no mundão, ela era nem crente, ela era dizimista. É uma essência. Estamos no culto de ensino, amém? Se exercer liderança, ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que realize com alegria. Deus vai levantar também nesse corpo aqui pessoas que não julgam, mas pessoas que agem com compaixão e misericórdia. A igreja precisa de você, cara. De quem? Dos misericordiosos, que olha as pessoas, em vez de julgar, abraça e chora junto. Isso é igreja, isso é família. Sabe aquela família de vários irmãos? Sempre vai ter um que você está mais ligado. Então não anula, não generaliza, dizendo que a igreja é uma porcaria por causa de uma meia dúzia. Essa meia dúzia Deus vai transformar. Não é arrancar, transformar. Quem quer diga amém? É uma família. Levanta a mão, meu irmão. Deus está alinhando os dons aqui hoje nessa casa. Quem tem direção divina não anda desalinhado com o céu e nem com a visão do líder. Então está na hora de você alinhar coração, generosidade, servir tua liderança com zelo. Se é ensinar é mestre, então ensina. Se é servir, sirva, meu irmão. Se é profetizar, use o dom da fé com a profecia, mas exerça com misericórdia e alegria na vida dos outros. Vocês estão aí? Vou gritar, ainda tem meia hora. Vou gritar mais aí. Estou brincando. Cada um dentre vós que não saiba mais do que convém. É isso que Paulo está dizendo. O cristão dotado de uma mente renovada pensa com sobriedade a respeito de si mesmo. Sabe por que as pessoas são egocêntricas, avarentas? Porque a mente não foi renovada. Paulo começa: renovai-vos o vosso entendimento. Uma mente transformada vai tomar atitudes saudáveis acerca de si. Aí ele fala: quem não tem uma mente renovada, nunca vai ter sobriedade para entender o porquê que Cristo morreu por ela. Cara, você não poderia pagar o preço do seu pecado, é muito pesado. Cristo pagou por você. Quantas pessoas pegou pedra, falou: mata ela, mata ele. Deus: eu salvei ele, salvei ela. É graça divina. Foi dom de Deus, não foi obras para que ninguém se glorie. Foi pela graça que sois salvo. Alguém teve que dar para você receber. Alguém teve que levar a cruz para você receber. Está na hora de você parar de ser super mulher e super homem e mostrar vulnerabilidade para o céu vir com a graça. Deus não tem problema com fraqueza. Quem tem é o crente fofoqueiro. Deus te fortalece hoje. O poder dele aperfeiçoa na tua fraqueza. Mas você não vai mais ser egocêntrico na sua casa e nem na sua vida mais. Seja humilde. O primeiro passo para uma mudança é o comportamento. A
Auto-observação. Eu tenho que me observar na vida se eu estou sendo egocêntrico. Eu tenho que observar o que está em 1 Coríntios 11, 28, 32. Leia na sua casa. Deus dá a cada cristão um ou mais dons espirituais que pode ser usado em serviço. Não é seu dom, Ele deu para um serviço. A gente acha que o que a gente tem é meu, é posse. Não é seu não, cara, é emprestado. Pastor, por que Deus usa as pessoas em pecado? Está em Romanos 11, versículo 29. O dom é irrevogável, uma vez dado Deus não tira. Olha o presente que Deus te deu, Ele te deu algo eterno. Pega aí, irmão. Não é porque você caiu, não é porque você está mal, não é porque você está com o coração triste, abatido. O dom está aí, ele vai ser despertado como Timóteo foi. Eu ativo o dom na tua vida de novo. Eu profetizo, eu ativo o teu ministério hoje nesse lugar. Eu ativo o teu ministério para crescer, para alavancar. Esse ano é o teu ano, levanta a tua mão. Deus redimiu que você nem acredita que é Ele fazendo, mas é a graça dEle operando na sua vida. Como Isaías 43 diz: operando eu, quem impedirá? Quando Deus quer mudar a vida de alguém, queridão, não tem capeta, não tem macumba, não tem fofoqueiro, não tem nada que pode parar. Uma vez mudada, acabou. Deus liberou o seu tempo. É a hora de você crescer, então toma posse. Dons é para servir. Esses dons não são resultado de uma vida de oração genuína, profunda. Não, cara. Salmo 68, 18 já falava de dom. Deus diz em Salmo 68, 18 que Deus deu dons aos homens para habitar no meio deles. Agora você escolhe aonde você está usando o teu dom. Presta atenção, Marcelo. A gente que foi do crime, alguns aqui, presta atenção nisso. A inteligência do cara é fazer um chupa-cabra no caixa eletrônico. Você entra para sacar o dinheiro, aquele lá é um clone com o seu cartão, com a sua senha, você vai embora. Se passar 10 mil pessoas, dependendo do quanto de dinheiro que tentou tirar, gravou todas aquelas senhas, no dia seguinte o cara está milionário do dia para a noite. Presta atenção, esse cara é um inventor, mas o diabo pegou a mente dele para usar para o mal. Alô? Dons precisam ser lapidados pelo divino e não pelo diabo. Tiago diz, 1:17, se eu não me engano: todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Aqui não tem sombra de variação. O dom que Deus te deu é para a glória do nome dele, não para você. A palavra dom no grego é carisma, significa graça divina. É uma referência às habilidades determinadas por Deus, a quais deveriam ser utilizadas para edificar os membros do corpo de Cristo. Embora os dons de Deus não possam ser cancelados e mudados, Romanos 11, 29, Deus deu, Deus não tira, acabou, Ele deu, Ele selou. Eles podem ser administrados e podem ser desenvolvidos. Agora eu faço uma pergunta: todo pastor que abriu igreja começou certo ou errado? Começou certo. No meio do caminho a gente não se recicla, a gente não para ouvir ninguém, a gente vai se tornando independente. A gente vai achando que é a última pessoa a fazer o que quer. E toda pessoa independente quebra a cara. Deus está dizendo: você não foi chamado para andar fora do corpo. Você nunca viu o nariz num ponto lá: oi, tudo bem, corpo? Nariz, como é que você está? Tudo bem. Você nunca viu uma orelha dando assim: oi, tudo bem, corpo? Como é que você está? Tudo bem. Não, todo corpo cortado, todo membro do corpo cortado do corpo perde vida do cabeça. E o cabeça é Cristo. Dele vem a fonte saudável espiritual para o corpo. Então Deus vai nos ajustar, nos alinhar, nos aperfeiçoar para a grande obra que Ele nos escolheu. Tem pessoas que desculpem ou vêm porque o outro vem, e é verdade. Não vem por causa de Jesus, porque se viesse, cumpriria os compromissos. Igreja não é para você vir quando quer, igreja é uma família. Presta atenção, 1 Pedro 4,8: acima de tudo, ame os uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. O amor vai cobrir o pecado, meu irmão. Nosso amor vai ser tão grande que não vai ter olhos de julgamento para ninguém, mas vai ter amor emanando da nossa vida, como Paulo disse: não deveis nada a ninguém, somente o amor. Que o excesso do amor transborde em nosso coração hoje, meu irmão.
Versículo 9: abram a sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para hospedaria. A palavra hospitalidade tem a ver com liderança. Se você é líder e não gosta de abrir a tua casa, a palavra hospitalidade vem de hospital, doente. Como é que você cura as pessoas sem abrir a tua casa? Sem permitir que elas tenham acesso à tua vida. Se você quer ser líder, então seja um hospitaleiro. Porque sua casa Deus deu para as pessoas entrar, quem você, lógico, conversou, tratou e trazer para perto para ser curada. Então não seja líder, porque líder tem que ser hospitaleiro. Tem que gostar de fazer café, bolacha, bolo, um bifinho passado, uma pizza em vez em quando. Aleluia! Tem que gostar. Não adianta ser crente e não ser hospitaleiro. Você não abre a sua casa para ninguém, meu irmão. Como é que as pessoas vão ter acesso à sua vida e à minha? Como é que as pessoas vão ser curadas se não abre a porta da minha casa para recebê-las? Seja hospitaleiro em nome de Jesus. Gosta. Tem pessoa que gosta, igual a minha mãe. Onde come 10, come 20. Onde come 20, come 1000. Parece que ela faz comida para 1000. Multiplica mesmo. É simples, só olhar todas as comunhões da sua igreja. Você participa? Não, então você é egoísta. Não foi tratado nisso. Não sabe andar em comunhão, tem que aprender. E ser humilde é verdade, eu preciso aprender. Não sei como é que é andar em comunhão, então anda junto. A vida inteira você se isolou, pôs limite. Linha, ó, até aqui tudo bem, ali não passa. Não, irmão, você se converteu para sempre. Agora não é você que manda, é Cristo que manda em você. Eu não mandei você vir para esse culto, não. Foi Ele que te trouxe. É 1 Pedro 4,10, vamos para o final. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla variedade de graça divina. Como que o meu dom tem propósito? No outro, servindo, multiplicando. Quem crê, diga amém. Essas 3 ações vão funcionar como catalisadores para mim e para você. Quais, pastor? Vou lembrar de novo. Se eu aprender a servir as pessoas, a me conectar à minha igreja e confiar que Deus tem os resultados e o que prometeu para a minha vida, então será algo que Ele vai fazer com que eu me aproxime dEle e vai fazer com que minha vida seja transformada. Diga comigo, não existe transformação sem servir as pessoas. Jesus fez isso na terra, sim ou não? Por que você não quer fazer? Quem é o modelo nosso, igreja? Quem é o perfeito? Se Cristo serviu, você é o mal acabado. Por que você não quer servir ninguém? Deus está nos chamando para servir as pessoas como Ele fez na terra com seu Filho. Deus também nos criou para sermos relacionáveis. Vou falar de novo, Deus nos criou para ser relacionáveis. E pertencemos a uma família, uns aos outros. Então, anula o que eu vou ler aqui, ó. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Sendo assim, temos a oportunidade de fazermos o bem a todos, principalmente os da família da fé. Olha para alguém da frente de trás e fala assim: nós somos uma família. A Bíblia diz, não é o pastor, é a Bíblia. Se a Bíblia te chama de família, por que você quer andar como um filho? Vai ter dia que você vai querer ir no Ragazzi e o outro filho vai querer ir no Habib's. Aí por amor àquele filho e pela comunhão dos demais, você fala: outro dia eu como Habib's. Vai ter dia que você vai querer esfirro, o outro vai querer açaí. E tá calor pra caramba, tem açaí hoje, hein? Final do culto. A galera toda quer açaí, então perdi. Mas outro dia a gente pode combinar esfirra? Pode. Irmão, é tão bonito você ver as pessoas cederem em prol das outras. É tão bonito ver você reconhecer para poder estar habitando junto com as outras. E deixa eu dizer uma coisa e termino aqui a minha volta. Uma das maneiras mais rápidas de se esquecer de Deus, grava isso aqui, ó. Uma das maneiras mais rápidas de se esquecer de Deus é ser consumido pelo ego.
Quando você é egocêntrico, você está esquecendo do que Deus fez por você. Outra coisa que eu quero falar: somos chamados não para celebrar nós mesmos, para promover nós mesmos e para desenvolver nós mesmos. Fomos chamados sim para negar nós mesmos e seguir a cruz. Diga comigo: meu chamado é negar a mim mesmo, não é me servir. Até quando eu e você morremos, eu falo todo culto praticamente isso: quem vai levar teu caixão é uma outra pessoa, cara. Essa semana perdi uma bispa, uma amiga, uma pessoa que passou pela nossa vida curtamente, mas passou. Tem noção que é perder um pastor, uma pastora que rege uma igreja? Imagina amanhã ou quinta-feira você vir e ser um dia de luto nessa igreja, irmão. A fila da morte está aí. Pode entrar. Essa ninguém quer furar. Estou brincando, mas presta atenção nisso. A nossa vida é como um piscar de olhos. Em vez de nós ficarmos presos nas nossas feridas, ficar preso no que a gente acha, que tal a gente olhar para Jesus e aprender com Ele, ser humilde e servir as pessoas? A palavra diz aqui: servir um ao outro dará a você um coração igual a de Cristo. Servir um ao outro, Tiago 4,3, ele diz: sabe por que vocês pedem e não recebem? Ele vem e fala: quando pedem não recebem, pois os seus motivos são errados, pedem apenas para o prazer de vocês mesmos. Quando eu peço algo que não envolve o outro, porque aquilo que você precisa vai chegar e você não precisa nem orar. Levanta a mão e pega isso aí. Quer um texto? Eu te dou. Jó orou pelos seus amigos e o seu cativeiro foi transformado. Aquilo que eu e você precisamos, Deus se encarrega de nos dar. Mas aquilo que você ora em prol dos outros, levanta a sua mão. Está na hora de você voltar para casa e orar mais pelas pessoas do que para você. Seu cativeiro só vai mudar quando você lembrar do outro. Lembra que o seu amigo, a sua irmã, seu pai, seu esposo, sua mulher está desempregado. Foca nisso, cara, até isso ser mudado. Para de dar tiro para tudo quanto é lado. Busque um alvo. Ore até isso ser encerrado, porque Deus quer você focado naquilo que Ele tem esse ano. Mateus 23:11. Porém o maior dentre vocês seja servo de todos. 12. Portanto todo aquele que se autoexaltar será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Eu que tenho que olhar e falar: vou me humilhar para que Deus me exalte. Agora, se Ele vê soberbo em você, Ele diz: eu resisto ao soberbo, mas dou graça aos humildes. Humildade, cara. Humildade que a gente não construiu nada disso aqui que a gente está vivendo sozinhos. Amém, gente? Diga: minha vida não foi construída sozinho. Alguém teve que ter intimidade com a sua mãe para você nascer. Diga comigo: os atos de servir, conectar e confiar estão naturalmente entrelaçados com as nossas melhores decisões. Vou falar de novo: servir, conectar e confiar. Servir as pessoas, conectar a minha igreja, que também é as pessoas, e confiar no que Deus vai trazer os resultados. Se você tiver esses 3 simples fundamentos de hoje, de servir, não vai ter bênção que não vai transbordar no teu barco, Pedro. Vai romper a tua rede. Não, vejo uma rede nova descendo aqui, pega aí. São essas coisas que vão fazer com que você seja seguidor de Cristo. Servir, conectar as pessoas, a sua igreja, e confiar nele. Diga comigo: servir, conectar as pessoas, a minha igreja local, e confiar no Senhor. Último texto antes das 10. João 12:26 diz: se alguém me serve, precisa seguir-me, e aonde eu estou, o meu servo também estará, e o meu Pai te honrará. Cara, como é que você pode dizer que serve Jesus, mas você não serve ninguém? Como é que você aprendeu a ser pastor? Sendo. Como é que você aprendeu a ser evangelista? Evangelizando.
Como é que você aprendeu a servir? Servindo. Como é que você aprendeu a cantar? Totalmente dom, não fiz aula. Mas pregar não, tive que ler muito livro. E a cultura que a gente está tentando implantar da livraria não é para você olhar os livros todos os meses e nunca comprar um. Porque só vai ser pastor aqui, presta atenção nisso aqui, os novos. Só vai ser pastor nessa igreja aqui quando você tiver o DNA do seu pastor. Se você não lê nada, você vai ficar no nada. Se você quer ser pastor, liderar, servir, vai ter que ter uma cultura de leitura. Para que o rebanho cresça. É por causa do rebanho, não é por causa de você. O rebanho só se alimenta de comida. E comida você tem que dar fresquinha todo dia. Não adianta você ir lá na internet. Vai ter que orar. Vai ter que ter revelação divina da palavra. E vai ter que ter inspiração, porque Deus deixou líderes. Olha para mim, toda pessoa que quer ficar sozinha é presa fácil para o diabo, e uma hora ele vai te destruir. Mas toda pessoa que anda em bando, aleluia. Eu vou inverter o gafanhoto. Você percebe que o gafanhoto só anda em bando? Para quê? Para causar destruição. E nessa noite eu quero levantar aqui e profetizar algo para a igreja. Quem vai destruir não é a igreja, ela vai edificar, mas é as portas do inferno que não vai prevalecer contra a igreja. Nós vamos andar unidos, cheio de amor, servindo, amando as pessoas, conectados com elas, confiando nele, e os resultados virão para a nossa casa. Os resultados se encontrarão. Levanta a mão, eu libero essa palavra. Deus está ativando os dons de novo. Eu vejo o corpo de Jesus amadurecendo, a igreja sendo ajustada, aperfeiçoada. Pare de ficar esquentando o banco. Está na hora de você servir, alcançar, liderar, fazer o que Deus te chamou para fazer. Glorifique a Ele nessa noite, meu irmão.